A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc e vou acompanhá-los nesse momento de estudo da Palavra do Senhor. E estou aqui muito bem acompanhado do nosso amado professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. Meu querido irmão Peter, a paz do Senhor. Também dirijo a paz do Senhor ao meu querido irmão Jairo, que está na técnica, e a você que está nos acompanhando neste momento, a partir de agora, né, em qualquer ponto deste planeta. Hoje, segunda-feira, 25 de agosto do ano da graça de Deus de 2025. Olha, gente, hoje chegamos ao dia de número 237, faltando 128 dias para o término deste ano. Temos que agradecer muito a Deus, né? Porque cada dia que Ele nos concede é mais uma dádiva, é um crédito que Ele nos concede. E, em resposta ao nosso Deus, só temos é que agradecê-lo, adorá-lo, na beleza da sua magnífica e majestosa santidade, e agradecê-lo pelo dom da vida que ele nos concede. Estamos diante de mais uma lição que estaremos estudando no próximo domingo, 31 de agosto, por sinal, é o último dia deste mês. E hoje, 25 de agosto, é o dia do soldado brasileiro, né? Nossas homenagens às Forças Armadas, às Forças Auxiliares. Deus abençoe a cada militar. Senhoras e senhores, estaremos estudando sobre uma igreja que arrisca, uma igreja que luta, que é perseguida, mas que não desiste. Uma igreja que enfrenta todas as barreiras, sejam elas quais forem. E na figura do diácono Estevão, que foi o primeiro mártir, estaremos então trazendo a vocês tudo que esta lição estará nos trazendo, viu? Deus abençoe a todos vocês, fiquem muito atentos, tanto os professores quanto os alunos da escola dominical. E retorna ao microfone irmão Peter, que primeiramente estará dando os anúncios da igreja, em seguida estará já entrando direto na lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos eventos durante toda a semana, aos fins de semana. Durante a semana de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, nós temos uma consagração maravilhosa com a coordenação do Círculo de Oração aqui na nossa igreja. Também nas terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de ensino, o culto de doutrina, onde a gente se aprofunda na palavra do Senhor. Terça-feira, 19h30. Às quintas-feiras, 19h30, aqui também no nosso templo, nós temos o culto Clamando pelas Causas Impossíveis, um culto maravilhoso que tem abençoado a vida dos irmãos. Aos domingos, é claro, a nossa amada e querida Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã, com diversas classes para estudo. Crianças, adolescentes, homens, mulheres, casais, nós temos diversas classes maravilhosas que têm abençoado a vida dos irmãos. E o nosso culto vespertino de louvor e adoração ao Senhor, iniciando com um período maravilhoso de oração às 17h45 e 18 horas, o início do nosso culto. Você é nosso convidado para estar conosco, louvando e adorando ao nome desse Senhor maravilhoso. E de segunda a sexta-feira, no YouTube da ADCI, nós temos um momento de oração com a coordenação do nosso pastor-presidente, pastor Elvis Rocha, sempre ao meio-dia. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, siga-nos para acompanhar toda a nossa programação. Esse conteúdo também você pode compartilhar, você pode curtir, você pode comentar, mandar para aquela pessoa que ama a Escola Bíblica Dominical. Então nos acompanhe nas redes sociais. Nesse trimestre nós estamos estudando a igreja em Jerusalém. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem o seguinte título: Uma igreja que se arrisca. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. E assim diz a palavra do Senhor: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo,
e, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A verdade prática: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 6, dos versículos 8 a 15, e também no capítulo 7, dos versículos 54 ao 60. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 7:54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Os objetivos da lição. O primeiro objetivo, aquilo que o professor deve passar para o aluno durante a aula: elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Segundo objetivo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Comentário, introdução. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, Atos 6, de 1 a 7. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a Igreja seria testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Pastor Mário. Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros em Cristo, Estevão representa uma igreja pronta a enfrentar desafios. Esta é que é a verdadeira palavra. Uma igreja que enfrenta desafios, sejam eles quais forem, do menor ao maior. Uma igreja pronta para se relacionar socialmente
com uma sociedade sem se contaminar com ela. Pelo contrário, influenciando-a com a pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Uma igreja que não se mistura com o mundo. Uma igreja que não se seculariza. É uma igreja que veio para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens e o Senhor de todas as criaturas. A igreja, como disse o Senhor Jesus, ela é luz do mundo e ela é sal da terra. Mateus, capítulo 5, dos versículos 11 em diante. Uma igreja que se mistura com o mundo, ela perde a sua credibilidade. Se a igreja quer se manter íntegra e tendo crédito de todos, ela precisa manter uma linha divisória entre ela e o mundo. Veja que Estevão encarou os líderes de então. Ele ministrou a palavra, pregou a Jesus Cristo que morto foi e ressuscitado também o foi. E aquela turma queria rejeitar tal ideia, tal fato, tal mensagem. Mas Estevão não se deixou dominar, muito menos se influenciar. Ministrou a palavra como ela é. E isto lhe custou a vida. Ser testemunha significa ser mártir, assim como Pedro foi. Quando Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Atos 1:8, Jesus estava dizendo que estava nos capacitando para sermos candidatos ao martírio, se necessário fosse. Aquele texto que está no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, é o mesmo que ser fiel até o martírio. Basta ler todo o versículo que diz, o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis tribulações por 10 dias, mas ser fiel até a morte, ou ser fiel até o martírio, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus já estava dizendo que aquela tribulação de 10 dias ia gerar muito martírio. Muitos crentes seriam martirizados por amor ao seu nome. Então, muita gente pensa que ser testemunha é simplesmente falar. É muito mais que isto. Estamos prontos a enfrentar desafios? Como Estevão enfrentou, como aqueles mártires de Esmirna, dentre eles o bispo Policarpo. Em Apocalipse 2, de 13 a 18, a igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus chegou a dizer que Satanás tinha estabelecido o seu trono em Pérgamo, naquela cidade onde Antipas, sua fiel testemunha, havia sido martirizada. Por aí vocês vejam que ser testemunha é estar pronta para o martírio. Testemunha ser mártir. Então, neste caso, você que agora se torna um crente em Jesus Cristo, não espere mar de rosas, nem acredite nesse evangelho que defende a teologia da prosperidade, onde ser pobre é ser maldito, onde não pode ter pobreza e nem doença. Tudo isso é mentira, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O apóstolo Paulo já nos dizia que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. 2 Timóteo 3:12. E o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 10 em diante, ele disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai, alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão no céu. Porque também os profetas foram perseguidos antes de vós. Esta é a trajetória da igreja. Como sempre foi a própria trajetória de Israel, sofrendo e sofrendo muito, a começar na escravidão do Egito, passando depois pela Assíria, pela Babilônia, pela Pérsia, pela Grécia, por Roma, e no século passado, o martírio que Adolfo Hitler lhes impôs, matando mais de 6 milhões de judeus. O antissemitismo no mundo é a prova cabal de um povo que é perseguido ao longo da história. Então veja que a igreja se confunde muito com a história de Israel. É por isso que a nossa cultura é judaica cristã. Os judeus foram perseguidos. A igreja foi muito perseguida no primeiro século. Amenizou-se muito, mas ultimamente as perseguições vêm principalmente nos blocos comunistas e no mundo islâmico. Os cristãos têm sido mortos, martirizados aos milhares. Nós estamos, graças a Deus, num lado ocidental, vivendo numa zona de conforto, onde não existe perseguição, mas as perseguições elas continuam ao redor do mundo. Por isto, você não deve se assustar se houver ameaças para perseguir a igreja, porque a igreja veio para isto. A igreja está pronta para isto, a enfrentar desafios. É por isso que eu volto a dizer que Estevão, muito bem, representa esta igreja que enfrenta desafios. Por aí, observamos que teremos muita coisa a pôr em pauta e a aprender nesta lição. Vamos, então, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Primeiro subponto: aprendendo com Estevão. Segundo subponto: a fé sob ataque. Terceiro subponto: a disputa com Estevão. E quarto subponto: a falsa narrativa. Nós faremos a leitura direta dos subpontos da nossa lição. Primeiro subponto: aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã será sempre questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Segundo subponto: a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Atos 6:9. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, versículo 8. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus, em Marcos 14:57. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem ao evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Terceiro subponto: a disputa com Estevão.
Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo susetel, traduzido aqui como disputavam, e disputavam com Estevão, Atos 6:9. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Quarto subponto: a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, João 7,12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos, Mateus 28,13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, Atos 17,7, e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos, Atos 17,18. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas? Pastor Mário. Observamos aqui neste primeiro ponto, queridos irmãos e amigos, que a igreja já começou sendo contestada em todos os seus ângulos. E ela continua hoje sendo contestada também em todos os seus ângulos. É por isso que a igreja deve se manter na sua posição e na sua linha, sem se contaminar com nada neste mundo. Porque quando a igreja se envolve com o mundo a aplaude. Mas quando a igreja protesta contra o mundo a odeia. E Jesus disse que nós somos odiados pelo mundo, porque do mundo não somos. Se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como não somos do mundo, é por isto que o mundo nos odeia. Foi isto que Jesus falou no seu evangelho, no evangelho de João, que João escreveu. Então, o crente que é amado pelo mundo tem algo errado na vida dele. Porque o normal é que o mundo nos odeie e não nos ame. E aqui vamos encontrar, nesse primeiro subponto, qual é o título, irmão Peter? Aprendendo com Estevão. Está vendo só, queridos? O Estevão nos deu uma lição fundamental e primordial. Estevão, contestado, não retrocedeu. Estevão, atacado, não se amedrontou. Antes, enfrentou os inimigos, os desafios e toda a sorte de perigo. Aprendamos com ele a defender as razões da nossa fé. Estevão era um homem convicto daquilo que cria. Estevão era um homem convicto da fé que defendia. Ele tinha tido um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E neste encontro ele teve a sua vida radicalmente mudada. Ele entregou-se completamente ao Senhor Jesus e passou a defender o cristianismo, até mesmo sob pena de perder a própria vida, como isto aconteceu. Quando a pessoa tem esta convicção, esta certeza de fé, ele sabe que o viver é ganho, na verdade. É bom, mas o morrer chega a ser lucro, porque iremos morar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem sabido defender a sua fé? Você tem convicção da sua fé? Você realmente sabe porque você é crente em Jesus?
olhe de onde você veio e você sabe para onde você está indo, qual será o fim dessa tua jornada. Esteja pronto para tudo. Enfrente os perigos. Desistir nunca. Ficar às margens do caminho, jamais. Recuar, muito menos. Já dizia Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Lembremos-nos de uma coisa, disse Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Como é bom saber disto, não é verdade? Nós somos uma nova criatura. Não pertencemos mais ao passado. Não somos mais velhas criaturas, velhos homens. Agora somos novos em Deus. E tendo na alma aquela solene paz de que a condenação já não pesa mais sobre os nossos ombros. Passamos da morte para a vida, porque não andamos mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Romanos 8, 1. E Jesus nos confirmou tudo isso dizendo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Era esta a certeza que Estevão tinha. E nesta certeza ele lutou pela sua fé, defendeu a sua fé e se cumpriu nele literalmente o que Jesus disse exatamente no Apocalipse 2:10, parte B. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Filipe, aliás Estevão, foi fiel até a morte, até o martírio. E por recompensa, a sua coroa da vida já lhe está reservada. O segundo subtópico da lição, irmão Peter. A fé sob ataque. Está vendo? A nossa fé sempre estará sob ataque. Veja que juntou-se ali judeus espalhados por aquela região. Homens que, entre aspas, fariam parte de uma mesma fé. Mas eles começaram a duvidar. Era algo muito, muito novo. Que doutrina é esta? Que cristianismo é este? Vocês se lembram quando Jesus estava na sinagoga curando enfermos, expulsando demônios? O exemplo maior está em Marcos 1, de 24 em diante, quando ele expulsou um demônio. Olha a admiração do povo quando disse, que homem é este? Que nova doutrina é esta? Que até os demônios lhe obedecem. Sim, Jesus trouxe algo verdadeiramente novo. O encontro dele com Nicodemos foi outra prova. Nicodemos disse para ele, olha, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Então, quando Jesus lhe falou do novo nascimento, aquilo deu um choque total na mente de Nicodemos, ao ponto dele dizer, como pode isto acontecer? Porventura, posso eu, sendo um homem já velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? E Jesus disse, olha, Nicodemos, não é desse nascimento que eu estou falando. Quem nasce da carne é carne, mas eu estou falando de um nascimento espiritual, nascer no espírito. Aí foi quando ele disse, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 3 e 5. E esse diálogo continuou ao ponto de Nicodemos ficar tão admirado e dizer que não entendia.
E Jesus disse: és mestre Israel? És mestre em Israel e não entende estas coisas? Nicodemos, tá vendo? Mas é claro, Jesus sabia que ele não ia entender, porque ele, Jesus, estava trazendo um mistério a ser revelado, uma mensagem nova, uma doutrina nova. Não era aquela lei velha, arcaica, empoeirada. Agora era a graça, eram as boas novas de um evangelho. Olha o nome, boas novas. As notícias velhas haviam agora caducado, como a própria lei. Agora era a graça, agora tudo era novo. Jesus veio trazer o novo, tá entendendo? E isso fundiu a cabeça daqueles judeus, apegados à lei, aos usos e costumes mosaicos e judaicos. Então, aqueles discípulos estavam revolucionando toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a Samaria e as nações circunvizinhas. É por isso que a fé agora era colocada sob choque, sob combate, né? Mas a fé, ela é imorredora, ela é invencível. Ainda que o corpo padeça e morra, a fé continua viva. Olha o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, tá vendo? Mas tem um detalhe: guardei a fé. Essa fé não pode ser desperdiçada. Olha a convicção de Estevão, olha a convicção de Paulo, olha a convicção dos apóstolos, com exceção de João, que todos foram martirizados e mortos, mas nenhum deles abriu mão de sua fé. E você? E você que está afastado, que se distanciou, tome cuidado, porque esta tua fé te levará ao céu, mas a falta dela, infelizmente, te levará ao inferno. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Pense nisto. Terceiro subponto. A disputa com Estevão. A disputa se tornou acirrada. E todos eles eram doutores da lei, na sua maioria. Muito conhecimento. E convenciam com facilidade os mais simples, os incautos. Mas quando eles se depararam com Estevão, a coisa foi diferente. Porque diante deles estava um jovem que não somente tinha muito conhecimento das leis, porque ele era judeu, e naturalmente um judeu já conhece a lei, mas o que há de melhor, ele estava cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio de sabedoria, cheio de unção, cheio de inspiração. O que não lhes faltaria era palavras repletas, profundas, cheias de sabedoria. E eles foram totalmente dominados, massacrados pela sapiência que estava sobre Estevão. A Bíblia diz que eles, olhando para Estevão, viram que o seu rosto estava como se fosse o rosto de um anjo. E Estevão chega ao ponto de lhes contar toda a história de Israel a partir de Abraão. Por quê? Porque ele, Estevão, além de ter o conhecimento que tinha, repito, estava cheio do Espírito Santo. E Pedro os sobrepujou, os derrotou. Eles foram derrotados naquele debate que Deus deu vitória a Estevão. Quarto subponto. A falsa narrativa. O que é que eles inventaram então aí? A falsa narrativa, que nada mais é do que mentiras. Mentiras que já vinham de longe. Sempre usaram esse método. Inventaram mentiras sobre Jeremias. E ele foi levado ao calabouço. O falso profeta Ananias, profetizando o contrário do que Jeremias profetizava. Na época de Jesus, primeiramente, ali no seu julgamento, trouxeram testemunhas falsas
para dizer o que Jesus não disse. Como derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Um templo que levou dezenas de anos para ser construído. Jesus estava falando do seu próprio corpo, que morreria e ressuscitaria no 3º dia, e não de um templo feito por mãos de homens. E após a sua morte, e no dia da ressurreição, os sacerdotes pagaram os soldados, subornaram os soldados para que eles dissessem que Jesus não ressuscitou, e sim, os discípulos estiveram lá e roubaram o corpo do mestre. Isso está lá em Mateus capítulo 27, dos versículos 10 em diante. Leia lá que você vai encontrar isto. Vocês se lembram na época de Jezabel, quando o esposo dela, né, Acabe queria comprar aquela vinha de Nabote e Nabote não quis vender. Ela arrumou testemunhas falsas e através desses testemunhos falsos mataram Nabote e Acabe pôde ficar com a vinha dele. Sempre houve essas falsas testemunhas. Lendo o Provérbios 6, de 15 até o 19, Salomão diz que há 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª ele abomina. E naquelas 6 que Deus aborrece está a testemunha falsa, aquela que profere mentira. Então, no caso de Estevão, eles também inventaram mentiras para dizer que Estevão estava falando contra a lei, falando contra o templo, falando contra Moisés. Narrativas mentirosas que levou o Estevão a ser martirizado. Inventaram mentira para Paulo também, dizendo que Paulo estava contra o governo do Império Romano. É assim que eles faziam. E olha, gente, não eram pessoas incrédulas, não. Eram pessoas da lei, os líderes, entre aspas, os defensores da lei. É por isso que Jesus dizia, né? Para o povo obedecer o que eles ensinavam, mas não fazer o que eles faziam. Mateus 23, de 1 a 3. Porque a lei ela é boa e é para ser obedecida mesmo. Eles ensinavam a lei corretamente, porém, falsamente não vivia a lei, não praticava a lei. E dada a sua vida hipócrita, o nome fariseu ficou tão deturpado. Porque, na verdade, os fariseus não era para ser daquele jeito. Quando começou o farisaísmo, na época ainda de Esdras, eram homens santos, direitos, corretos, mas no transcurso dos séculos eles foram se desviando, e na época de Jesus a maioria estavam totalmente desviados, não vivendo o que ensinavam. Mas tinham uns poucos entre eles. Tanto é que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era um fariseu zeloso. Olha aí. Então, o que prova que existia homens direitos. Porém, na sua maioria, era aquela turma que nós tão bem conhecemos, que perseguia Jesus e o perseguiu até matá-lo. Mas, meus amados, não adianta. Pode-se inventar qualquer mentira, qualquer narrativa. A igreja encarará, enfrentará, resistirá e a sua fé lhes fará vencer em Deus. Desistir nunca, avançar sempre, se curvar à derrota jamais. Coração aberto para abraçar, receber a vitória e prosseguir avante. Segundo ponto, seus subpontos. Segundo ponto da lição, Estevão e a igreja que defende sua fé. Se divide em 2 subpontos. Primeiro subponto, Deus na história do seu povo. E segundo subponto, corações endurecidos. Também faremos a leitura direta. Primeiro subponto, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo,
ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que, mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Segundo subponto, corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço para corações. O Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Pastor Mário. O título do segundo ponto. Estevão e a igreja que defende sua fé. Está vendo aí, queridos? Estevão e a igreja que defende a sua fé. Essa fé precisa ser defendida a qualquer custo. Como diz no adágio popular, custe o que custar. E doa a quem doer. A fé é o que há de mais precioso na vida de um cristão. Já dizia Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eis aí o porquê da fé ser tão preciosa, porque ela é gerada pela palavra de Deus, que é Jesus. O escritor aos Hebreus disse que Jesus ele é o autor e é o consumador desta fé. Hebreus 12, 2. Então veja que se essa fé veio de Jesus, que é a palavra, e que nos gera crença em Deus, e que nos leva a uma salvação peremptória, verifiquem então que esta fé não pode ser de maneira nenhuma apagada, misturada ou trocada por qualquer coisa. Se você é um crente, meu irmão, se você é uma crente, minha irmã, na pessoa de Jesus Cristo, é porque há uma fé dentro de você viva, que brotou por meio da palavra de Deus que te foi pregada. Não é maravilhoso isso? E foi isso que Estevão quis fazer: defender, proteger, guardar e praticar a sua fé. Primeiro subponto da lição. Deus na história do seu povo. Tá vendo? Por que esse subtítulo, Deus na história do seu povo? Porque foi Estevão que apresentou aquela gente, como Deus agiu a partir da chamada de Abraão, passando por Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, José no Egito, Moisés no Egito tirando o povo de lá, esse povo entrando na terra da Palestina, da Judéia, os juízes, os reis, depois este povo na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, em Roma. Sempre Deus com este povo, em meio às lutas, em meio às perseguições várias, em meio a tantos e tantos martírios, e a fé do povo sendo preservada. Aquela fé que eles receberam de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos patriarcas. Eles aprenderam a crer no Senhor Jeová. E até eles que ali estavam
estavam ensinando a lei. E esta lei oriunda da fé antiga, porque Abraão foi o primeiro crente em Deus. Sendo que agora eles estavam com suas mentes entorpecidas, não vendo que algo novo estava diante dos seus olhos, que o Messias que eles tanto esperavam chegou ali e eles não o reconheceram. Pelo contrário, acharam que ele era um impostor, um enganador, e por conta disto o mataram. E agora se opunham aos seus seguidores, que continuavam pregando a fé, principalmente por conta da ressurreição que acontecera em Jesus. Eles foram testemunhas dessa ressurreição e eles não aceitavam. E eles estavam se lembrando do suborno que fizeram com os soldados romanos para que estes espalhassem a mentira que Jesus não ressuscitou e sim teve o seu corpo roubado por eles, os discípulos. Eles sabiam que isso não era verdade. Como os discípulos sabiam que a verdade maior fora a ressurreição de Cristo, que eles testificaram. E era dessa ressurreição que eles falavam. E isto doía muito neles. Mesmo eles sentindo que Estevão estava ali fazendo um discurso sobrenatural, eles vendo que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo que eles estavam vendo? É porque eles viram o rosto de Estevão brilhando de tal forma, parecendo com o rosto de anjos. Rosto de anjo. Eu aconselho vocês, ler todo o capítulo 7 de Atos. Vocês vão ver que discurso extraordinário, que pregação ungida, poderosa. Olha que Filipe era um diácono, o que prova que os diáconos precisam serem cheios do Espírito Santo. Estevão, Filipe, que se tornou um grande evangelista, eram homens batizados com o Espírito Santo, cheios da inspiração divina, da unção do Senhor. E a pregação foi maravilhosa. E ele pôde contar toda a trajetória e mostrou como Deus estava com aquele povo e que queria continuar com aquele povo, sendo que agora através de Jesus Cristo. E que eles estavam rejeitando e que eles pagariam muito caro por essa rejeição. Como de fato pagará. A grande tribulação vai ser o lugar onde eles pagarão muito caro por terem rejeitado Jesus Cristo. Os remanescentes serão salvos, mas debaixo de duras penas, dando as próprias vidas com torturas horripilantes. E tudo isso poderia ter sido evitado se a Jesus Cristo como Salvador eles tivessem aceitado e não o rejeitado como rejeitaram. E do jeito que eles rejeitaram a Jesus, agora estava rejeitando também a Filipe. Desculpe, a Estevão, né? Agora eles estavam rejeitando também a Estevão. E o fim dessa rejeição, como fizeram com Jesus, agora também fariam com Estevão. A diferença foi só no ato, porque Jesus morreu crucificado e Estevão eles apedrejaram até a morte. E Estevão, dando mais um testemunho de fé que gera amor e perdão, as suas últimas palavras foram estas em alta voz: Pai, não lhes impute este pecado. Ou seja, perdoa-lhes. E foi exatamente o que Jesus também disse na cruz, não foi? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Veja que o cristão, mesmo sendo penalizado, martirizado, morrendo, ele não odeia o seu inimigo. Pelo contrário, o ama e o perdoa. Somente um cristão cheio do Espírito Santo pode isso fazer. Interessante, não é? A semelhança
Como Jesus foi perseguido, ele também foi. Como Jesus morreu, ele também morreu, ambos martirizados. Mas ele, sendo discípulo de Jesus, foi o primeiro crente a ser martirizado. Daí ser chamado Estevão de o primeiro mártir da igreja. Mas ele teve a oportunidade de ministrar essa palavra. E o sangue daquela gente agora cairiam sobre seus próprios ombros, porque Estevão lhes disse a verdade, mas eles rejeitaram. E que eu e você nunca venhamos rejeitar a palavra de Deus. Quem a aceita tem o céu. Quem a rejeita, infelizmente, terá o inferno. Segundo subponto. Corações endurecidos. Está vendo? Em vez deles darem ouvidos à voz daquele pregador, um verdadeiro profeta de Deus, mensageiro do céu, eles endureceram os seus corações. Assim como também os outros fariseus, antes deles, ali, endureceram seus corações às pregações e aos ensinamentos do nosso divino mestre. Cumprindo-se literalmente aquilo que João escreveu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1, versículos 11 e 12. E a mensagem do Evangelho é esta. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Só tem um detalhe. O Espírito Santo, ele convence, mas se eu aceitar, ele convence, mas se eu quiser. Se eu fechar o meu coração, ele não vai abrir a força, tá entendendo? Eis o que Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, então eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Este texto mostra claramente que Jesus não entra à força na casa de ninguém. Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Ele é educado, ele bate a porta. Mas olha o que ele diz mais. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, em outras palavras, me deixar entrar, então eu entrarei. E haverá uma festa. Vou preparar um banquete. Vou ceiar com ele e ele comigo. O Espírito Santo, ele tem o papel, a incumbência de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Ele convence, mas repito, ele não obriga, ele não força, ele bate a tua porta. Agora cabe a você aceitar ou não, querer ou não. Tanto é que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá vendo? Todo mundo tem que ouvir, mas olha como ele diz agora, quem crer, quem aceitar, quem quiser, será salvo. Mas quem não crer, quem não quiser, quem não aceitar, será condenado. Marcos 16, 15, 16. Então, a escolha é minha. A escolha é tua. Deus já providenciou a salvação, enviando-nos o seu Filho Jesus. Jesus é o próprio Salvador, que ao morrer na cruz, ele consumou todo o planejamento do Pai na eternidade. O Espírito Santo está fazendo a sua parte, procurando convencer a todos que creem. Agora cabe a tua parte, aceitar ou não. Saiba, viu? Se você crer e aceitar, é céu. Se você não crer e rejeitar, é inferno. Isso precisa ser dito sempre, sempre. O Espírito Santo jamais vai penetrar em corações endurecidos.
Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureças o teu coração. Olha aí. É você que vai decidir se você vai endurecer ou não. Professor, passe isto ao seu aluno. Aluno, passe isto aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus irmãos, aos seus parentes. Não endureçam os corações. O Espírito Santo quer entrar e salvar, mas jamais ele vai forçar uma entrada. Ele só entra se abrir a porta. Se não abrir, ele fica do lado de fora. Porém, o prejudicado será quem rejeitou. Está muito claro isso, não é? Continue pensando nisto, meditando, e que você dê lugar sempre ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da nossa lição, Estevão e o martírio da igreja. E o terceiro ponto possui 2 subpontos. Primeiro subponto, contemplando a vitória da cruz, e o segundo subponto, perdoando o agressor. Vamos fazer a leitura direta dos subpontos da lição. Primeiro subponto, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Atos 7:54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Atos 21:13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Segundo subponto, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Pastor Mário. O título desse terceiro ponto. Estevão e o martírio da igreja. Está vendo? Estevão e o martírio da igreja. A igreja tem que estar pronta, inclusive para este momento. Isto não quer dizer que todo crente morrerá martirizado. Não, não. Veja que até no próprio colégio apostólico, João, ele não morreu martirizado. Foi o único que morreu de morte natural. Mas isto é uma prova de que não é necessário que todos morram. Mas há momentos que se fará necessário, como no caso do próprio Estevão, dos apóstolos, com exceção de João, do próprio Paulo e de tantos e tantos outros, mas que, com toda a coragem e fé, permaneceram firmes, santos e fiéis até a morte, e receberam de maneira indubitável já a coroa da vida que lhes estão reservadas. Que coisa linda, não é verdade? Então, a igreja ela tem que estar pronta para esses momentos tão cruciais, se necessário. Se não vier, ótimo. Mas se vier, ótimo também, porque Jesus conosco estará nos dando a sua graça e nos fazendo ser partícipes de sua glória. Qual é o título do primeiro subponto? Contemplando a vitória da cruz. Está vendo? Por que esse título, Contemplando a Vitória da Cruz? Porque no que Jesus morreu na cruz, qual foi a primeira impressão? Daquele homem desfigurado, ensanguentado, torturado. A aparência não era boa. Mas aquilo ali significava, sabe o quê? Uma verdadeira vitória sobre a morte, sobre o império do inferno, das trevas, do mundo e do mal.
Mas Jesus morrendo, ele teve vitória sobre a morte? Teve. Por que teve? Tanto é que ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não o deteve. A morte não o segurou. E lendo João capítulo 10, a partir dos versículos 22, 23 em diante, ele disse que ele dava a sua vida e tornaria a tomá-la. Porque Jesus, ele é o dominador da morte. Ele só se entregou à morte para nos salvar, somente por isto. Mas uma vez cumprida a sua missão, ele próprio restaura a sua vida, porque ele é Deus, ele é vida, e ele domina a própria morte. Nas ressurreições que ele fez no seu ministério, a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, de 11 a 17, na ressurreição da filha de Jairo, Lucas 8, de 50 em diante, e na ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, de 30 em diante, ele provou que ele manda na morte, que ele domina a morte, principalmente na ressurreição de Lázaro, irmãos. Imaginem, o homem estava 4 dias sepultado, 4 dias, ao ponto até, no versículo 39 do capítulo 11 de João, quando Jesus disse, tirai a pedra, uma das irmãs de Lázaro disse, Senhor, já cheira mal. Olha aí, o corpo já estava em pleno estado de decomposição. O odor seria terrível. Vocês estão vendo? E ele disse, eu não te disse, Marta, não te disse, se creres verás a glória de Deus. Remove a pedra. A Bíblia nem diz se exalou algum odor, não é? Nem diz. A pedra foi removida. E após ele ter feito uma oração ao Pai, mas já para agradecer, dizer, Senhor, estou falando contigo, Pai, para que eles creiam que tu me enviaste. Ele já sabia o que iria fazer. E olha o brado, Lázaro, vem para fora. Imagina, irmão, aquele cadáver, até ali, estava amarrado. Como é que aquele cadáver veio do fundo da cova para cima? Foi o poder de Deus que o arrastou. Tanto é que Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Vocês estão vendo? Olha o poder do mestre. E depois ele deu poder a Pedro, que ressuscitou a Dorcas, Atos 9, de 35 em diante. Depois ele deu poder a Paulo, que ressuscitou o Eutico, Atos 20, de 7 a 12. Leia esses textos que eu mencionei. Veja como Deus, em Jesus, dominava a própria morte. Então é por isso que aquela morte na cruz só foi um tanto quanto terrível na aparência comum, porque ali ele era o homem que estava morrendo pelos homens. Mas 3 dias depois ele ressuscita glorificado. E agora Estevão, na hora da sua morte física, ele vê o Filho do Homem ficar de pé, à direita do Pai. Mas aonde? No céu. Ali agora estava o Cristo glorificado. É por isso que está o título aqui, ó. A vitória da cruz nos leva a contemplar a glória de Deus. Foi o que aconteceu com Estevão na hora da sua morte. A sua morte foi um prêmio pelo que ele fez. E ele foi um homem tão importante na história do Evangelho, com tão pouquinho tempo ali, que o Senhor Jesus resolveu receber o espírito de Estevão de pé diante do Pai. E ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que coisa linda, né, irmãos? Olha a convicção da fé. Olha a certeza da fé. Está vendo por que é que você não pode perder a sua fé? Guardá-la, mantê-la, preservá-la, porque ela vai te dar esta condição
de na hora da morte você ver Deus, estar com Deus para todo sempre. Jesus já dizia, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2 e 3. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Estevão, na hora da morte, cada pedra que lhe batia, aquele monte de pedras sobre o seu corpo e vida, ele ali se esvaindo, sangrando muito, certamente. Mas os seus olhos espirituais se abriram e ele viu o céu se abrir. E ele viu Jesus de pé, ao lado do Pai, para receber o seu Espírito. Imagine o ânimo, imagine a coragem, imagine a alegria que ele recebeu. E ele se encheu tanto, tanto, tanto de amor, que ele tomou uma decisão ali, e o ato seguinte, o passo seguinte, é simplesmente maravilhoso, tocante e emocionante. Qual é o segundo subponto, irmão Peter? Perdoando o agressor. Está vendo? Perdoando o agressor. O verdadeiro cristão, ele não odeia ninguém, por mais ofendido que seja, por mais maltratado que seja. Jesus disse, amai aos vossos inimigos. É muito fácil amar um amigo, é ou não é? É muito fácil amar um irmão, não é? Mas e o inimigo? E o inimigo? Jesus na cruz estava diante dos seus algozes, mas ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E Estevão aqui repete o gesto dizendo, Senhor Jesus. Isso clamando em alta voz, para que todos ouvissem que ele, Estevão, estava liberando perdão para eles, mesmo sem eles merecerem, mesmo sem eles pedirem, já que eles estavam fazendo aquilo com tanto ódio. Estevão disse, não lhes impute este pecado. Em outras palavras, perdoa-lhes o pecado. Certamente, amados, depois desta frase, e tendo aquele jovem pregador adormecido, isto é, morrido, eu tenho certeza que esta frase deve ter marcado muito a vida deles. Principalmente a de Saulo de Tarso, que estava ali presente. E quando o apóstolo, ele chega a falar das suas perseguições à igreja, a Bíblia diz que as vestimentas de Estevão foram lançadas aos pés de um certo jovem chamado Saulo, que justamente é o apóstolo Paulo, que se converte depois. Então, cada sangue, cada gota de sangue derramado era uma semente que era plantada. Porque vidas eram tocadas e mexidas pela maneira como os crentes dormiam no Senhor. Mesmo apedrejados, ou devorados por leões, ou torturados por outros métodos terríveis, não havia blasfêmias, não havia murmurações, nem críticas, e sim louvores ao Senhor, glorificações ao Senhor. E eles morriam, apesar de tanta dor, alegres e em paz, com muita paz com Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. E dizendo estas palavras, ele adormeceu. E Paulo, após tantas perseguições, tantas lutas, os seus inimigos lhe atacando daqui e dali, e a todos ele perdoando e amando, ele chega agora ao final e diz assim, ó, estando preso, hein?
já preparadinho para morrer, que ele ia ser decapitado, eram seus últimos dias. Por volta do ano 68 depois de Cristo, quando ele escreve essa epístola, segunda de Timóteo, o imperador se chamava Nero. Ele disse: combati o bom combate. Olha só, chamou o combate de bom. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. É assim que termina homens e mulheres que servem a Deus. E tem em seguida uma vida eterna de perene gozo na presença do Senhor, nosso Deus. Fique firme, meu irmão. Seja santo, meu irmão, minha irmã. Permaneça fiel até a morte. Ou até o último dos teus dias na face desta terra, ou até o martírio, se necessário for. A tua recompensa será a coroa da vida eterna. Pense em tudo isto e Deus te abençoe. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da preciosa lição de número 9. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Pastor Mário. O que é interessante nesta conclusão é que observamos que Estevão era um dos 7 diáconos que foram chamados e preparados para cuidar do serviço social da igreja. Estevão não era apóstolo. Estevão não estava cuidando do lado ministerial da palavra, e sim do lado social. Mas lembra-se do que Pedro disse na hora de escolher os diáconos? Que eles sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão era tudo isto. E, em dado momento, tornou-se um grande pregador do Evangelho, não temendo a perseguição, nem a tortura e nem a morte. Estevão, assim, tornou-se o perfil e o símbolo da igreja, que sofre, que chora, que geme, perseguida, que pode ser torturada ou levada até a morte, mas continuará a pregar o Evangelho, guardando a fé e aguardando a coroa da vida eterna. Seja um Estevão. Você crente, você igreja, seja um Estevão, um verdadeiro, um santo, um firme e fiel mártir do cristianismo. Esteja pronto para viver ou para morrer, sabendo que o final de tudo isto será a glória celestial. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te rendemos muitas graças, Senhor, pela tua igreja, que através dos milênios tem levado a tua palavra a todos. Te agradeço pela vida dos apóstolos e aqui em especial pela vida do Estevão, que nos deixou tal legado de fidelidade e santidade, que em momento nenhum podemos retroceder, e sim sempre avançar em direção à tua glória celestial. Pai Santo, estenda a tua mão neste momento
para dar saúde àquele que está doente e solução àquele que está em problema. Eu te imploro estas coisas, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não falte à escola dominical. O amor eterno do Senhor nosso Deus e Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, o seu Filho, e a doce consolação do Paracleto Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, por toda a terra espalhado hoje e sempre. Amém. Amém. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados fortes leões, e o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso. Mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida.